campeão em fazer ciclovia. Com faixa em Santo André. Eu tô contando quantos ciclistas passam na porta da minha casa no domingo, que é das 7 da manhã até 1h30 da tarde, que era até as 4, eles agora diminuíram para 1h30, né? Vou contar uma historinha para quem está nos assistindo da ciclofaixa. Nada contra ciclista tem que ter, tem que acontecer. Gasta-se em Santo André, por ano, 5 milhões para ter a ciclofaixa, coisa de 6 horas por domingo. Não é questão de você gastar os 5 milhões para isso. A questão é, em Guarulhos, em São Paulo, quando fizeram a ciclofaixa, sabe quanto que gastavam? 0. Por quê? Era custeada pelo banco, custeada por uma empresa, que devia ter sido feita em Santo André também. Por quê? Com 5 milhões você constrói 3 creches. 3. Vou dar um exemplo. Infelizmente, vamos buscar lá, foi feita uma licitação em Santo André e cada creche hoje em Santo André custa mais de 5 milhões. Cada uma? Cada creche. No meu governo, a creche mais cara, que faz 3 anos, 2 anos e meio que a gente saiu do governo, nós gastamos 1,5 milhão na mais cara que foi realizada em Santo André. Então é uma vergonha, nós pegamos essa licitação, entramos no Ministério Público, só que a gente tem que esperar todo o trâmite do Ministério Público, que é demoroso, que né? Demora para poder corrigir isso. Pois é. Temos uma pergunta aqui da Heloísa, de Santo André também. Ela mora no Meroton, ela diz assim: gostaria de saber se no seu plano de governo existe alguma previsão de reforma para o paço municipal, porque isso está à vista de qualquer um, né? A parte externa do prédio está até razoável, mas internamente está muito ruim, né? Existe alguma coisa no seu plano? Heloísa, né? Isso. Heloísa, o próprio prédio de Santo André, nós já tínhamos começado a reforma dele até a nível de elevadores. Estava tudo comprado, tudo feito e foi colocado no final da nossa gestão. Hoje, Santo André está fazendo a reforma externa. Eu não queria que você ficasse triste, mas eu queria que você contasse para todo mundo de Santo André uma coisa muito séria. A reforma externa do prédio está custando 18 milhões. Para construir um prédio igualzinho daquele novo, você gasta de 22 a 25 milhões. É. Então, outra vergonha, porque está se usando, está superfaturando uma reforma só externa. Isso não pode acontecer. Mas está já acontecendo, já aconteceu, começou a acontecer no nosso governo, e a gente precisa, sim, otimizar tudo isso. Que no próprio, não vamos só falar do prédio da prefeitura, vamos falar do nosso Ministério Público, que não comporta mais as varas que tem lá, e aquilo é um monstro de pacotes, de processos, que ninguém consegue andar mais no fórum. Justamente, o pessoal está reclamando também disso. Até tem uma pergunta aqui que fala sobre isso. Como hoje está tudo digitalizado e os processos novos não podem ser mais em papel. O advogado tem que fazer tudo via internet para mandar para o fórum, para não ter justamente essa papelada. Mas existe uma carga muito grande de processos antigos que estão lá e não anda. Porque lógico, eu já entrei lá, você também já entrou, você sabe como é que é. Aquilo tem pilhas e pilhas de papel que você não sabe onde começa e onde termina. Inclusive até é insalubre para quem trabalha lá, né? Então é uma coisa também que precisa ver. Você vê, são tantas coisas que tem que ser feito, né? Uma cidade grande como é a nossa, realmente resolver tudo é praticamente impossível. Mas se todo mundo tivesse um pensamento, poxa vida, não importa se foi o Dr. Aidan que começou, se foi o Zezinho, o Joãozinho, né? Vamos dar continuidade no que é bom, vamos resolver o problema da cidade, porque eu vivo lá. Eu não posso trazer um cara para ser prefeito de que não mora na cidade. Não mora na cidade, não conhece a cidade, como é que ele vai resolver alguma coisa lá? Então ele vai delegar, e acaba delegando errado, não é? Porque também é a primeira vez que é prefeito, depois vai sofrer as críticas, porque fez uma administração ruim, não é verdade? Eu trabalhava no PA Central, que é do lado da prefeitura. Eles fecharam o PA para a reforma. Só que esqueceram de um detalhe importante. Iam transformar o PA numa UPA. E quem inventou a lei, quem fez a lei da UPA, foi o próprio governo federal, que é do PT. Não pode usar o dinheiro para a UPA, para a reforma. Só pode usar o dinheiro para construção.
Repito, nós construímos 3 UPAs e eles usaram o dinheiro para reforma. A obra está parada e está supercarregado aonde a gente está atendendo. Então, fica inviável você atender um volume tão grande de pessoas que aí você não dá qualidade, atenção, não tem higiene, não tem um monte nem respeito por você. A obra está parada e não vai para lado nenhum, porque não pode ser usado o dinheiro do governo federal para reforma, e sim para construção. Para a construção de Mas uma nova UPA. quem fez a lei foi o PT. Justamente. O governo que está lá é do PT. É do PT. Então e está comete burlando a própria um lei. erro absurdo desse. Então agora tem uma pergunta aqui da Mariana. As empresas estão saindo do ABC, já faz tempo que elas estão saindo de lá. Por quê? Por impostos, por essa mobilidade que a gente acaba não tendo. Então, se você tem uma empresa e precisa chegar a mercadoria na sua empresa e sair, você não está conseguindo. Então, as empresas estão se evadindo, estão indo para o interior. Geralmente, na beira das estradas, as prefeituras estão dando os terrenos, né, para que você construa lá e fique sem pagar impostos por 10 anos. Mas vai gerar emprego na região, né? E acaba gerando outras coisas também, né? Então, a pergunta é, haverá algum investimento para que se mantenham essas empresas que ainda estão em Santo André e para atrair novas? O nome dela? É Mariana. Mariana, quando eu entrei lá, nós fizemos um grande trabalho para segurar as empresas. Vou dar um exemplo só. A Eluma pagava 17% de impostos sobre o material bruto. E fora daqui, no sul, a mesma empresa pagava, o mesmo material, 11%. Fui até o governo do estado, conversei com o governador, com o prefeito, levei a Eluma lá e nós conseguimos abaixar 17 para 11. E a Eluma fez um investimento grandioso, lá mais de 25 milhões na cidade, para poder aumentar o faturamento, que isso gera rendimento para nós e emprego também. Emprego. E segurando os empregos. Nós não podemos doar terrenos e dar 0% de impostos numa cidade grande. No interior é mais fácil fazer isso. O que nós nos propusemos? A fazer uma troca. Eu trago a empresa nova, ela começa a pagar um pouco de imposto e eu abaixo um pouco de imposto também da empresa que já está lá. Porque não acho justo uma empresa que está lá há 30, 40, 50 anos pagar o imposto cheio e quem chega agora não pagar nada. Então fazer um equilíbrio. A empresa que chega vai pagando um pouco de imposto, a que está vai pagando um pouco menos de imposto, para a gente chegar no equilíbrio. Isso o governante pode fazer. Outra coisa a gente não pode. Mas dá para fazer espaço, dá para se buscar empresas para vir, trabalhando sério e trabalhando com qualidade. Olha, uma pergunta aqui que até eu mesmo posso responder, porque a gente já falou isso. O Antônio, ele mora em Limeira. E ele diz assim, eu tenho uma pergunta que cabe para qualquer candidato do país. Por que as propostas de cada candidato é tão diferente do governo vigente? Será que não haveriam pontos positivos que merecem continuidade? Eu acredito que sim. E aí que entra uma crítica construtiva, é que não se pare uma obra que está sendo feita do governo anterior, porque, essa obra quem começou foi o PPP, qualquer coisa lá, né? Eu não vou dar continuidade, porque depois quem vai levar a fama vai ser o outro, né? Vou responder para você. Quando eu entrei na cidade, fiz um compromisso de falar, o que é bom vai continuar. O que é mais ou menos vamos tentar melhorar. O que é ruim eu não posso deixar continuar. Tanto é que as obras que eu continuei do outro governo, eu chamei o ex-prefeito para inaugurar junto comigo. Então, eu não parei obra, pelo contrário, chamei ele para vir inaugurar junto. Concordo com você, tem que ser feito. O que a gente está falando aqui são críticas que foi parado. Estou falando para você, nós fizemos mais de 10 creches na cidade, em 4 anos. Em 2 anos e meio, até agora, foi feito uma creche. Você vê que a diferença dá para fazer, tem que ter vontade, tem que ter empenho e tem que ir para cima. Olha, nós recebemos aqui vários elogios, eu vou ler um deles aqui, que é do Marcelo, que mora no Parque Novo Oratório, que é um bairro lá de Santo André. Parabéns pela entrevista, é muito bom conhecermos as ideias dos candidatos e pretende assistir os próximos programas para ver a ideia dos outros candidatos também. E a gente sabe que, infelizmente, se tiver 10, 20, apenas 2 vão para o segundo turno,
né? Porque normalmente a nossa cidade, historicamente, ela sempre acaba tendo o segundo turno. Então, nós vamos só ter 2. E aí, nós temos que tomar cuidado, né? Com quem nós vamos estar fazendo os famosos acordos, né? Para receber apoio, né? Então, dar os parabéns para você e para mim aqui no programa também, esse Obrigado, Marcelo. viu, Marcelo? Vamos ver uma outra pergunta aqui rapidinho. O Jorge também mora em São Bernardo. Por que o senhor, como médico, se interessou pela política? Boa pergunta. Jorge, o médico, ele está próximo da pessoa e ele sabe de todos os problemas que estão acontecendo. Não sei se você sabe minha especialidade, eu sou clínico geral e ginecologista. Então, como clínico, eu já ajudava muito, fazia muito. Eu imaginei que, como vereador, eu podia fazer mais. E foi em cima disso que eu vim para a política. Porque, na verdade, eu faço esse ano 28 anos como médico e eu fiquei 4 anos como vereador e mais 4 anos como prefeito. Foi o único mandato que a gente teve, foi 8 anos e mais 2 agora que se passaram. Então, só 10 anos que a gente entrou na política. Eu entrei realmente por acreditar que dá para fazer, fiz e quero voltar para fazer de novo. Muito bem. Eu tenho que fazer a pergunta porque o programa não é meu só, né? É do internauta também. Então, tem algumas pessoas que conhecem, né, os nomes que eu vou citar aqui. E a pergunta de várias delas, eu até anotei separado aqui por causa disso, é se, caso você se reeleja, se essas pessoas vão voltar na sua administração. Então, eu quero que você responda para eles. Seria o Pavim no Semasa, o Bonomi nas finanças, o Casalinho em obras, são secretarias, tá, gente? E o Frederico na habitação. Tá. O que acontece? Nós tivemos esses secretários e depois que acabou o nosso governo, a gente teve um distanciamento, é natural. Inclusive, alguns deles estão em outros planos de outros candidatos. Um deles é presidente de partido e fala até em lançar candidato à prefeitura. Então, acredito que não vão estar com a gente. Hoje, no plano de governo, nós estamos montando uma equipe nova, né? E eles estão montando equipes em outros lugares. Estou falando para todo mundo, vamos juntar para a gente fazer o que é melhor. Mas existe um pouco de resistência. Eu não acredito que nós estejamos juntos com eles, não. Acredito que nós teremos nomes novos, bons também, porque temos pessoas boas, que não são insubstituíveis. Não vou falar que eles não fizeram coisas boas, fizeram coisas boas, mas a gente não acerta sempre. Também teve coisas que não era para ter feito. Muito bem. E eu tenho a última pergunta aqui, eu vou deixar mais para o finalzinho. Vamos voltar aqui. A Paula, da Vila Helena, ela pergunta assim. Com o escândalo da Petrobras, as pessoas estão desacreditando nas promessas de todos os políticos. Como acreditar agora? Como votar no melhor candidato? Você tem alguma dica assim para quem vai votar? Paula, eu sempre vou para as feiras, vou para as ruas, faço reuniões. Eu fiz minha campanha de deputado fazendo mais de 368 reuniões em casas, sem churrasco, sem nada, conversando, buscando ideia, sentando na sala, sentando na cozinha da pessoa, sentando na garagem e conversando. Eu acho que as pessoas têm que avaliar e saber o que é melhor para ela e tentar conversar, tentar pesquisar e ver a melhor saída. Concordo com você, hoje está horrível, está uma coisa muito feia, mas eu vou contar uma coisa para você ficar um pouco mais tranquila. Nós tivemos 81 mil votos na primeira eleição para prefeito. Na segunda, mesmo sendo derrotado por uma pequena margem, de 81 a gente foi para 145 mil votos. Houve um crescimento de quase o dobro de votos, de gente que acreditou no trabalho, que viu o que eu fiz e está firme. Hoje, nas pesquisas em Santo André, todas dão acima de 22 pontos. A última deu 21 e nós já tivemos pesquisa que chegou a 28. Então, fazemos uma média de 23 a 24 pontos, que dá numa média de 137 mil votos. Então, nós temos um recal de gente que acredita na gente, que confiou, que viu o que a gente fez e vem junto com a gente. Nós precisamos, sim, que quem não acreditou e não votou ainda, que venha conhecer o que a gente tem. Nós temos o nosso comitê,
É fácil localizar onde a gente está em Santo André. Eu trabalho em Santo André. Vem com a gente, vem participar, vem conhecer o grupo e vem dar a sua ideia e estar junto. Tem uma pergunta boa aqui da segurança. É o Adolfo, ele também não mora em Santo André, mas trabalha em Santo André. Ele mora em Diadema. Tem muita gente que mora no ABC e acaba trabalhando em Santo André, ou que mora em Santo André e trabalha em São Paulo ou nas outras cidades do entorno, né? Então, trabalha em Santo André e já foi assaltado 2 vezes. Não vemos viaturas nas ruas atualmente. Não podemos nos armar, porque existe a lei aí do porte ilegal de arma, mesmo que a arma esteja em seu nome. A população está à mercê da bandidagem? Qual seria a sua providência a respeito, caso eleito? Adolfo, nós tivemos um índice muito baixo quando estávamos lá, porque nós trabalhamos em conjunto com a Civil, a Polícia Militar e a Guarda Municipal. Então a gente tinha uma cumplicidade muito grande. Nós tínhamos só 400 guardas na cidade e nós passamos para quase 700. Nós compramos mais viaturas, nós compramos moto para fazer a circulação, mas você tem razão. Infelizmente hoje você vê menos viatura na cidade, porque quem pode falar aqui é o Edinho, para eu não falar isso e falar que eu estou falando demais e falando mal do nosso partido que está lá, que não é o meu partido, mas é o partido que está governando a cidade agora, que há 10 dias atrás não tinha gasolina para colocar nas viaturas. Justamente. Porque não estão pagando os postos de gasolina. Então a vergonha, Adolfo, é claro, assalto acontece no país todo, mas piorou agora porque por causa da facilidade. Você não pode facilitar, você tem que dar respeito ao trabalhador, respeito ao munícipe, respeito à pessoa que frequenta a sua cidade. Justamente, eu concordo com o que você falou aí. Falta combustível nas viaturas, não só nas viaturas, nós vimos reportagem ultimamente também nas ambulâncias, Aidan. Não tem gasolina para pôr na ambulância do SAMU. Então, como é que a pessoa vai ser atendida? Ela liga numa emergência, como foi o meu caso, e a ambulância não pode ir na minha casa porque não tem combustível. E o interessante é que a reportagem foi muito bem feita, e os resgatistas, né, os que trabalham no resgate, estavam fazendo vaquinha, eles, dinheiro do próprio bolso, para pôr combustível nas viaturas. É terrível isso. Por falar em vaquinha, eu lembro e quero falar para meus amigos lá que trabalham junto com a gente, tinham tirado o café do plantão. Sim. Você dá plantão 24 horas, um cafezinho... Dá sono. É o mínimo, né? Mas tirando, não tinha copo, não tinha lençol. Bom, você estava lá dentro, você viu não tinha papel higiênico. O sufoco que a gente passa. Isso não pode acontecer. Isso é muito cruel. Não, lamentável. Com quem está lá. É lamentável. Então você veja que no fim, nessa cadeia toda das coisas que nós falamos aqui rapidamente, todo mundo está envolvido. Então, de novo, eu volto a falar para você que está administrando alguma coisa aí na parte pública, não acha que você vai se dar bem porque o dinheiro veio na cueca, na meia, na sua conta nas Ilhas Caimã, porque não vai, você mora aqui no país. Ou será que todo mundo vai pensar assim, não, eu vou me dar bem e vou embora? Eu já viajei para uma boa parte do mundo e não tem lugar melhor do mundo para se viver, Aidan, do que aqui no Brasil. Não tem. O povo é simpático, você pode comer o que você quiser, basta você ter dinheiro, não é? E não precisa ser muito. Você pode passear, você pode ir e vir, até a arma, o pessoal fala que não pode ter, mas pode, você pode ter a sua arma em casa sim. Você tira a arma registrada em seu nome e usa ela só dentro da sua casa, você pode. Você não pode é portar a arma, sair na rua com ela. Porque se você for pego numa blitz, você vai ser preso, né? Vai perder a arma, vai pagar uma multa e talvez até fique preso, se não for a primeira vez, né? Então, tudo isso tem um porquê. Desarmar a população, o bandido fica na rua solto, não tem combustível na viatura. Está na hora de acordar, povo. Acorda, tudo isso daí tem uma ligação. Você já viu aquele joguinho que era liga pontos, que chamava liga pontos? Sim. Você vai ligando os pontos e aí você forma uma imagem. Lembra disso? Então, é isso aí. Você precisa usar o seu cérebro. Olha, está acontecendo isso, não são coisas separadas, são todas elas juntas. E tem um motivo para que isso aconteça. Então nós temos que usar a arma, que é a passeata pacífica. E aqui vai uma dica, de novo, sempre falo isso. Na passeata, começou a algazarra, quem é do bem senta. Na hora, todo mundo senta. Quem está fazendo algazarra vai ficar em destaque. Então a polícia que está lá para pegar esses caras aí, vai saber quem são eles.
Então todo mundo senta. Mas temos que ir para a rua, sim. E o ano que vem, ou seja, quando for a eleição, use bem o seu voto. Saiba em quem você vai votar. Ah, esse cara já teve problema N vezes, já foi envolvido em vários escândalos. Ah, ele não foi condenado. Ele não foi condenado porque a gente sabe muito bem como é que a justiça anda, né? Então, não vou votar nesse cara, porque eu não sou trouxa, né? Vou dar meu voto para um cara que já fez tanta coisa errada e está cada vez mais rico e eu estou cada vez mais pobre. Não é verdade, Edan? É verdade. Eu acho que cada um, se tiver, fazer a sua parte, conversar com as pessoas e fazer a consciência, nós vamos ter um futuro melhor, vamos ter uma qualidade melhor, porque eu crio meus filhos na cidade e eu quero o que eu quero para os meus filhos, eu quero para os seus. Nós temos que fazer assim. E você vai continuar morando em Santo André, não vai? Moro lá, sempre Então, morei. Sempre morou? Sua família mora lá? Minha família mora Pois lá, é, eu então, sempre morei, meus nós amigos temos que moram melhorar lá. a cidade, né? E o vereador também tem porque eu vejo, já vi muitas vezes isso, o vereador entra lá, às vezes ele foi eleito pelo voto lá do bairro dele, pobrezinho, aí chega lá, o prefeito faz uma oferta, né? Olha, eu dou tanto para você votar a favor do meu projeto, e a pessoa acaba se vendendo, mas ela não está vendo que ela está cavucando o próprio buraco, não vai resolver o problema do bairro onde ela mora, o dinheiro que ele recebeu não vai dar para ele sair do bairro e comprar um apartamento lá no bairro Jardim, viver melhor, ou até mudar a cidade, né? Ele vai continuar vivendo lá. Eu vi isso, que eu conheço vários ex-vereadores, né? E conheço os atuais também. Então não se venda, tenha caráter. Adianta você ir na igreja, né, seja católica, evangélica, protestante, seja o que for, você vai lá no domingo para lavar sua alma, dizer dos pecados e pensar para Deus, me perdoe, na segunda-feira você volta e continua fazendo as coisas erradas ainda. Não pode. A gente precisa ter consciência, e não é só porque nós somos mais velhos, não. O jovem está vindo aí todo errado. Você viu o que aconteceu lá no Sul? Houve um linchamento na porta de uma boate, e quando foi identificado pelas câmeras, quer dizer, eles sabiam que estava sendo filmado e nem se importaram. Foram presos. O que eles falaram para o delegado? Que não se arrependeram, não. Consideraram aquilo uma coisa que aconteceu. O cara morreu, porque ninguém mandou ele mexer com a gente. Batemos nele e ele morreu. Como se fosse um joguinho de videogame, né? Quer dizer que então a vida humana não vale mais nada. Então a vida humana não vale nada. Eu não ligo para quem está dominando o país, quem está mandando no país, se está roubando ou não está roubando. E cada um tenta se dar melhor da maneira que pode. Vai chegar uma hora que isso aqui vai virar um caos. Nós vamos ficar igual aqueles países da África, que a gente assiste todo dia, aquelas pessoas fugindo da guerra civil, da fome, da falta de emprego, da célula-mãe que não existe mais, que é a família. Então ainda os desagregados, que são aqueles que ainda têm família, tentam sair do país. É o valor humano. Pois é. A gente avalia muito isso como o valor do ser humano. Antigamente, você respeitava isso, nós temos perto da idade, era sim senhor e não senhor, sim senhora e não senhora. Dá licença, muito obrigado, faz favor. Né? Se você estava em casa e recebia visita em casa, a criança esperava chamar para ir para a mesa. Hoje é exatamente o oposto e o absurdo. Então, a gente tem que ter o respeito, tem que ser falado. Eu acho que a educação tem que ser muito séria para a gente voltar, não é exatamente que era lá, que não volta mais, que mudou muita coisa, mas para ter um norte, para ter um respeito, para você conseguir saber que você é ser humano e eu não posso querer para você o que eu não quero para mim. Então, eu cito isso em todas as entrevistas que eu posso. Eu me formei e meu pai era a minha referência. Só que eu me formei médico e meu pai era comerciante, meu pai tinha um açougue, que meu avô tinha açougue também. Eu falei, pai, eu me formei. E agora? Ele falou, só tem um segredo na vida. Ele falou, qual? Atenda aquela pessoa que sentar na sua frente como você gostaria de ser atendido. Que era o que ele fazia no comércio. No açougue. E o comércio dele é no mesmo lugar que eu tenho consultório na vila. E a gente encontra muita gente, hoje mesmo encontrei uma pessoa, ele falou, olha, ele foi falar comigo no escritório político, olha, eu comprava carne lá com seu pai. E eu me lembro que a gente ia lá, quando não tinha dinheiro, marcava na caderneta. E quando terminava, que pagava, sempre ganhava lá linguiça, linguiça do seu pai. Meu pai fazia linguiça naquele tempo.
e ele dava de brinde quando a pessoa De pagava, de graça, pagava o mês que passou ali. Pois é. Então era um respeito, era uma coisa tão gostosa que a gente tem que aprender e valorizar isso, o ser humano. A gente não pode mais deixar isso para lá. Viver no individualismo, né? Então vamos para a pergunta última, a pergunta bomba. Aquela pergunta. Aquela bomba. Não se preocupe que você vai assistir os próximos programas, vai ter a pergunta bomba para cada um deles. Infelizmente, como já dizia a nossa avó, quem faz a cama, nela deita, não é isso? Se eu tenho uma fama ruim, foi porque eu a fiz, né? E onde há fumaça, há fogo. Então nem tudo que se fala é verdade, mas quando mais de 100 pessoas falam aquilo lá, então é porque há um fundo de verdade naquilo, correto? Bom. Muita mentira inventada. Pois é, mas não é o caso, porque até conheço a pessoa, mas vou falar porque foi feita a pergunta, então tenho que falar, né? Aqui é um programa democrático. O ex-vereador Paulinho Serra pegou uma fama muito ruim de ser um não cumpridor dos acordos que ele faz. Então ele traiu o Dr. Brandão, que nós falamos já dele aqui, traiu o PSDB, que era o partido dele, traiu o senhor. Então, a pergunta é, o senhor acredita que caso o atual prefeito se reeleja, que é o Carlos Grana, também será traído por ele? Eu falo diferente, né? Ele ficou 2 anos e meio no partido e agora saiu. E cogitando, às vezes, se vai sair candidato ou não. Eu acho que se isso acontecer, já é um prenúncio, um passo do que está acontecendo, de uma traição ou de uma mudança de comportamento. Porque a gente lembra muito bem que quando foi feito o acordo, era para 4 anos.